TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva ao vivo aqui na sua TV Câmara Natal e hoje vamos falar do ABC que enfrenta o Confiança pela Série C, tem também o América que encara o Belo Jardim com promoção para o Dia das Mães, vamos falar também do Globo, vamos falar também do Açu e para isso, para fazer esse bate-bola bem bacana aí, a gente recebe no estúdio o Ricardo Batatinha, novamente, seja bem-vindo novamente Ricardo Batatinha, Max Maciel, tudo beleza? Boa tarde, tudo em ordem com vocês? Boa tarde, mais uma vez quero agradecer pelo convite, tudo em ordem e vamos conversar, falar um pouco de futebol aqui para quem está em casa, né, ficar sabendo de tudo do futebol potiguar. E aí Batatinha, tudo ok? Boa tarde Hugo, boa tarde Mara, está nos assistindo, né? Mara está nos acompanhando. Boa tarde Max, aos telespectadores da TV Câmara, satisfeito de retornar aqui e bater essa bolinha com você. Beleza, eu vou começar pelo ABC, que encara neste final de semana o Confiança. O ABC vem embalado aí de 4 jogos, são 3 vitórias e um empate. Veio com um time bem arrumadinho. Eu quero saber a tua opinião, vou logo com o Ricardo, pode ser? Pode. Primeiro pelos mais experientes, né? É. E aí, Ricardão, o ABC vem bem, tem tudo para conquistar essa vitória contra o Confiança. O jogo é fora de casa e o Confiança é líder. É melhor você me chamar de Ricardinho, o Ricardão não pega bem. Bom, o ABC... que possivelmente vai ter a defecção do Fecim, o ABC que tem feito boas partidas em casa, sinceramente, o ABC tem que fazer a revenge, tem que vingar o futebol do Rio Grande do Norte, tem que vencer esse time que tirou o América numa partida fortuita. O América perdeu 1 milhão nessa brincadeira, viu? 1.240.000. Não, quis dizer assim para não ficar muito chato. Então o ABC tem tudo para vencer. O Max, a que você atribui esse crescimento do ABC, né? Você acha que o Jardel na cabeça da área, o Danley, o Luan, o Marco Júnior ali com o Guedes deram uma compactação melhor à equipe do ABC? A que você atribui o crescimento do time alvinegro? É a questão até do conhecimento dos jogadores que, por mais que já traziam a base do ABC, mas chegou o Leandrão, mudou ali, o Fecim saiu nos últimos jogos, foi para a reserva. E o Igor Leite assumiu a posição do Fecim. Mas assim, os jogadores estão se conhecendo, a questão é essa. É entrosamento, é ritmo de jogo e jogando vão se conhecendo, sabendo. E a questão do Leandrão, que hoje é o homem referência e ele está fazendo a diferença. Se nós observarmos, é 1-0, gol de quem? Leandrão. 1-0, gol de Leandrão. Então, o Leandrão está dando está dando um crescimento ao ABC. Agora, fazer uma abordagem de suma importância. Pode falar, fica à vontade. Você não gosta da parte tática. Jogador de frente hoje e os meias, não se joga em linha, você tem que penetrar essas linhas, tem que ficar entre as linhas para criar o espaço. Jogador que não faz isso, está morto, não joga. Compactação muito maior em cima dos homens de meio e os volantes trabalham mais com a bola, exatamente, né? O Guedes, então quem vai receber a bola tem que ficar entre as linhas de defesa. Uma coisa que eu e o professor Ricardo, a gente sempre está comentando lá na 87, aos domingos, fazer um convite. Aproveita, né? E faça o mexer. Vou fazer o convite. Todo domingo, Bola de Fogo, às 13 horas, Max Maciel, o professor Ricardo Fonseca, o Ricardo Batatinha. E o torcedor pode ligar 3605-6029 Ressalta e participar. A rádio aí para os nossos telespectadores. 2010-8700. 2010-8700 e na Rádios Net, já feito. Rádio Satélite FM. Satélite FM. Na segunda-feira, o Segunda Bola, que é com aqui no Neto também, que é um programaço para o torcedor. Mas o ABC hoje joga com Igor Leite, os dois de pegada, mas o Guedes, que também sabe sair para o jogo. E a saída de bola do ABC hoje, professor, é bem melhor do que com o Erivelto. Que, para mim, a saída do Erivelto deu um crescimento ao ABC. O professor sabe que eu defendi a saída do Erivelto por muito tempo. Não querendo ser o dono da verdade, mas depois que ele saiu, o ABC cresceu. Será que tem alguma coisa a ver? Ou é só uma coincidência, professor? Uma coisa que a gente tem que falar, Hugo, é que o treinador é que trabalha a semana inteira. Se a gente não acompanhar os treinamentos, a gente fica
praticamente blind, cego no que tange o trabalho dos jogadores. Isso é o que foi que mudou. O meio de campo do ABC teve que se adaptar às contratações, não teve que se adaptar ao Luan e ao Leandrão. Principalmente então, ao Leandrão, né? O que fez o Ranieri? Adaptou o estilo de jogo desse com esses novos meio-campistas. Por isso que agora está dando certo. Mas o Igor Leite jogava mais centralizado e agora com a chegada do Marcos Júnior, tudo bem que ele envereda um pouco para o meio, mas ele mudou de função. E sem a posse da bola ele tem um pouco mais de responsabilidade. Mas se você observar bem, ele bate falta, bate escanteio, ele é o homem da última bola bola. parada, o homem da bola parada. É o homem da última bola também. Mas professor e Hugo e telespectadores, o meio campo com Marcos Júnior, Igor Leite, Guedes e Anderson Pedra, apenas o Anderson Pedra não tem uma boa saída de bola. O que acontece? Hoje os três, dos 4, 3, 75% do meio campo do ABC hoje sabe sair com a bola, sabe jogar. Então isso faz uma diferença muito grande no meio campo. Corroborando e dando um adendo que está dizendo, Anderson Pedra, hoje, para mim, é o melhor volante do Nordeste. Mas o melhor volante nas características de pegada. Sim, de marcação. De pegada. Marcação. Porque o Guedes é uma peça fundamental no ABC. Porque o Guedes pega e sai jogando. Isso que a gente estava falando. Porque se a gente for observar a formatação tática do Ranieri nesse estadual, ele costumava utilizar o Felipe Guedes como primeiro volante. Ele que é um jogador de habilidade técnica, de boa saída de bola. Mas essa falta desse cão de guarda, desse homem de mais contenção, deixou o ABC um pouco frágil contra essas equipes aí mais técnicas. Vocês concordam? Lembrando para quem está nos vendo que o primeiro volante que você disse é o de marcação. Isso. O segundo volante é que sai para o jogo. Não, é que às vezes o torcedor ele se confunde disso aí. Mas para chamar mais uma atenção, e o professor não gosta quando eu falo isso, mas o ABC joga com 4 volantes. Porque o Igor Leite tem característica de volante. Quando ele apareceu no Fluminense, ele apareceu como volante. O Marcos Júnior é volante. Quando chegou no América, chegou como volante. O Guedes e o Pedra. Só que 3 volantes que sabem sair com a bola jogando e um mais de pegada. Então, não querendo lhe contradizer, nem desmoronar a sua tese, o Igor Leite, Max Maciel, é a pessoa da última bola. Eu sei, mas é uma pessoa que bota os atacantes para fazer gol. Então, você não pode caracterizar um jogador com esse estilo de volante. Nós estamos brigando só por nomenclatura, só isso, viu? Mas eu acho que o Marcos está falando do ABC sem a posse da bola, sem né? a posse da bola. Da recomposição defensiva. E eu vou até além, eu estou na apresentação, mas eu vou até além. Se a gente incluir também o Luan, que joga aberto pela ponta esquerda, ele volta também fechando a segunda linha pelo meio, né, com o lateral. Então fica só o Leandrão ali mais à frente, né, como referência, centroavante. Por falar em Leandrão, é um homem que não tem muita mobilidade. E os estudiosos modernos dizem que essa função está para se acabar. Mas para contradizer os estudiosos, ele vem fazendo gol a rodo. Como é que vocês explicam isso? Fácil. Vai, Max. A característica do Leandrão, embora ele não tenha mobilidade, mas ele tem o poder de finalização. Se a bola conseguir chegar para ele, e ele muito inteligente, é só nós observarmos que esse gol que ele fez na última partida, ele engana a marcação. Ele faz que vai para o primeiro pau, o zagueiro acompanha e ele vem por trás. E não sei se foi o Igor Leite ou o Marcos Júnior, não lembro agora, que deu o cruzamento, também deu a bola no ponto futuro para que o Leandrão inteligentemente se jogasse, para você ver que ele se joga. A ABC está jogando em função do Leandrão, essa é a verdade. Quando você tem referência de área, a preferência no ataque dentro da área dele. Agora, Igor, uma coisa muito importante, você que gosta da parte tática. Quando você cruza a bola, esquerda-direita, direita-esquerda, é preciso que quem estiver na área faça um X. O que é esse X? É para enganar a marcação. Foi o que o Leandrão fez, né, professor? Esse X é fundamental. Se você não fizer X, você ficar parado, vai ser fácil marcar. E é importante os homens de meio também chegarem na área, os ponteiros também, quem puder chegar de trás. Com elemento surpresa. Elemento surpresa, com certeza. Agora, o ABC, como você falou, depois da chegada do Danley, ele jogou sem o Samuel, que estava suspenso, mas quando o Samuel voltar, eu acredito que o Tonhão sobrará. Você acha que o Samuel vai pegar, polêmica, hein? Samuel vai pegar essa vaga do Tonhão? Sim, porque o Tonhão, apesar de ser um atleta com muito vigor físico, um cara que chega muito forte, mas eu vejo que tecnicamente o Samuel e o Danley são 2 jogadores que, tecnicamente falando, são melhores que o Tonhão. Outro detalhe técnico,
Com o Anderson Pedra na frente da zaga, qualquer zagueiro se dá bem. Porque é ele que parte para as divididas. Outra coisa, Danley, Hugo, é destro. Então não haveria problema nenhum dele jogar pelo lado direito e o Samuel, central, e o Samuel pelo lado esquerdo. Um dos problemas que não se utilizavam o Cleiton e o Samuel é que os dois eram canhotos. E aí sobrou a vaga para o Tonhão sem problema algum. Mas o Tonhão está sendo muito elogiado nas últimas partidas. Tem só 19 anos. Tem muito percorrer, tem uma bagagem que já teve no Cruzeiro. A recuperação dele é impressionante. Não, porque ele é um cavalo. Muito veloz, apesar de ser alto. Você dá um drible nele, ele é um monstro. Ele é um monstro. Passada larga. Ele é um monstro. Só que ainda por essa juventude, a saída de jogo ele tem que ser trabalhado, faz faltas desnecessárias muitas vezes. Afoito é por causa da juventude. Então, assim, tem que ser trabalhado e nós estamos falando aqui que o Danley e o Samuel, mas é Ranieri que vai escalar e não sei. Pois é, galera, estamos falando agora do ABC, seguindo essa mesa redonda, falando de futebol, a mesa redonda, né, atípica. Falar de futebol. Fecim, né, também. Do ABC, e vamos falar de Fecim. Existe uma polêmica em torno do Fecim e do Erivelton, que eles foram para o banco, o Fecim está para sair, mas vocês acreditam que existe um tipo de bairrismo aqui por parte até da gente da imprensa, por achar que um jogador da terra não deve ficar no banco, deve ter vez ou não? A imprensa sempre defendeu Erivelton. Eu sempre critiquei, eu não sei porquê. Eu acho que ele joga bem, porém, sempre no ABC estiveram jogadores melhores que ele ficando no banco. Que assim, eu não entendo como o Marco Júnior pode ficar no banco para Erivelton. Não é porque ele é daqui que tem que jogar. Agora, um banquinho às vezes faz bem. Faz a gente, até para o Fecim, que entrou nesse último jogo, fez gols de pênalti, mas procurou mais o jogo, não é, professor? E o Fecim que viajará esta semana, a imprensa de São Paulo já está dando como certo. Existia um acordo verbal entre as diretorias de Corinthians e ABC para o Fecim, após a Série C, e para o Corinthians, uma venda de 2 milhões parceladas em 10 parcelas de 200 mil, isso foi o que foi ventilado. Só que o Corinthians pede que o Fecim vá fazer os exames e se ele passar nos exames médicos e físicos, o Fecim já deverá assinar o contrato e ficar pelo Corinthians agora. Passar a bola para o Ricardo, é uma perda considerável a saída do Fecim? Muito, e eu vou dizer por quê. Número 10 canhoto no futebol brasileiro, se você lhe perguntar agora, você vai pensar para responder. Tem, mas você vai pensar muito para responder. Outra coisa, Hugo, não sei se você observou que os times de futebol são contumazes no que tange pegar um jogador bom, habilidoso, canhoto e botar do lado direito para quê? Para chamar a marcação e criar espaço e reter a bola quando você estiver ganhando o jogo. O Fecim é isso. Agora, fez um contrato, assinou, disse que é o que não é, então fica. Exige que o jogador fique. Já não foi feita a contratação? Não, foi feito um acordo verbal. Acordo verbal não existe. Mas ele vai viajar essa semana, ele viajará essa semana para fazer exames físicos e médicos e passando nos exames ele assina o contrato e fica. Acordo verbal não existe. Não, o acordo verbal era para ele ir em agosto. Mas acordo verbal não existe. Mas agora ele vai para São Paulo fazer os exames. Assinou o contrato, ele ficará. Vou ser taxativo, não acredite em acordo verbal. Bom, para finalizar o debate sobre o ABC, uma pergunta, uma polêmica aí sobre essa questão do camisa 10 clássico. Muita gente bate nessa tecla aí de que o ABC necessita de um organizador, um cadenciador, um maestro, de que falta uma peça dessa característica para o ABC, que tem o Guedes, que tem o Igor Leite, o Marco Júnior. Vocês acham que falta um jogador com essa característica ou variando taticamente o time, é capaz do ABC render sem essa peça? Eu penso o seguinte, futebol hoje, Hugo, todos têm que marcar, certo? Todos. Aí fica tipo volantão, como diz o Max Maciel. Mas você tem estilos e adversários diferentes. Tem adversário que você tem que ter um cara habilidoso para criar. Se você ficar só restrito aos volantões, como diz o Max Maciel Ludovico, você tem uma tendência a criar pouco. É preciso um criativo. Mas tem que ter pelo menos um volantão, né? Não, o Anderson Pedra faz esse papel. Agora, a vantagem do ABC hoje é ter um Areis que tem características de meio campo e joga na lateral. E o Areis tem um bom passe, tem um bom arremate, tem um bom cruzamento. As bolas aéreas deles são muito boas, tanto que no gol do Leandrão contra a Juazeirense, cruzamento do Areis achou o Leandrão sozinho.
Então o ABC tem essa coisa. Então acredito que um 10 hoje no ABC não faça tanta falta. Eu falo que se o ABC jogar o futebol que ele jogou, que ele apresentou, contra o Botafogo domingo, ele é sério candidato a subir para a Série B. Eu ia finalizar o papo sobre o ABC, mas eu quero o palpite de vocês sobre esse jogo da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Palpite de vocês, o ABC vence, consegue passar para a semifinal? Ricardo Batatinha, fala. Pergunta facciosa essa sua. O jogo é deveras difícil. Mata-mata, 1-0 foi vitória, mas eu acho que foi pouco. O ABC vai ter que, diz a frase, vai ter que suar muito para vencer esse jogo. Vai ter que ter mais transpiração do que inspiração. Lembrando que uma derrota por 2-1, ou 3-2, ou 4-3, não tem a questão do gol fora de casa? Não. Só na pré-Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste. Qual o seu palpite? Eu acredito que o ABC, jogando para vencer, mas com a vantagem do empate, o ABC para mim é favorito a passar. Para mim o ABC é favorito a passar pela situação de Santa Cruz. Santa Cruz vem em uma pressão gigante. Pois bem, vamos encerrar a conta do ABC, mas vamos permanecer nessa Série C, desta vez falando do Globo, que começou bem, vencendo o próprio ABC dentro de casa, mas que vem tropeçando mesmo com a contratação do Max. Eu quero saber de vocês aí, o que é que está acontecendo com o Globo, que tem uma base tão sólida, com o Romarinho, com o Vanja, com o Eric, Galhardo. O que é que está havendo com esse Globo do Fernando Tonê? Eu vou ser óbvio e ululante. Falta de experiência em competições que o nível é mais exigente. É a primeira vez que o Globo participa da Série C, não é, Max? Primeira vez. Então é uma competição no qual a paridade de forças é muito grande. E o Globo está sentindo a pressão. Eu penso que a inexperiência é válida, mas eu já estou vendo um certo ciúme no Globo, ciúminho com relação a Max. Porque no jogo contra o Salgueiro, o Wellington pegou um pênalti, o Globo conseguiu o empate e no final do jogo, um pênalti a favor do Globo. O Romarinho, como é o dono do Globo, pegou a bola. E o Max queria bater. E o Max, claro, o Max é um exímio batedor de pênalti. Então, ali já demonstrou um certo... Porque eu, sendo o Romarinho, o Max estava chegando. Para dar confiança ao Max, o que é que eu faria? Pegava a bola, bate o pênalti. Uma disputa de ego, então, já está havendo aí no Globo. Você acredita, Ricardo, que pode haver um racha por conta de um jogador, um grupo está coeso, ali harmonioso, e um jogador com mais estrela, com passagem por Palmeiras, que o Max passou pelo Palmeiras, pode campeão de repente paulista em 2008. Pode de repente rachar um elenco? Você já observou que num cesto com uma fruta podre, as outras também ficam podres? É verdade. Não preciso responder mais nada, né? Além disso, a contratação do Camilo, que Fernando Tonê levou para o Globo, não é? O goleiro Camilo. Acho que uma contratação, no meu ver, desnecessária, porque já tem lá o Dassaev, o Wellington, o Rafael que está lesionado. Está lesionado, mas é um grande goleiro. Já deve voltar também. Já deve voltar, e você leva o Camilo, que é um bom goleiro, mas na passagem que teve pelo América não foi bem. Então, assim, eu acho que essa contratação do Camilo... Mas um pequeno detalhe. Quando eu trabalhei no América, eu fiz amizade com o Max. Max é gente boa. Ele é de falar pouco, boa, muito educado, focado, bom garoto, entendeu? Eu não creio que ele é que seja complicador. Não. O Max é de grupo, o Max é extremamente de grupo. As oportunidades que eu tive de conversar com o Max, e foram poucas, mas naquela época do doping do Max, eu encontrei com ele algumas vezes lá em Dicé Rosado, e o Max é gente fina, cara. É um meninão, é um menino bom, é um cara muito bom. Então, o Max, ele é de grupo. Rapidinho para fechar aqui o primeiro bloco sobre o Globo. Vocês acreditam que o Globo deve ser rebaixado, deve permanecer? Vamos lá, palpite. A luta é para permanecer. Deve permanecer ou não? Deverá permanecer, mas é uma luta árdua, viu? Ricardo Batatinha. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator? Pois é, pessoal, com essa, vamos chegando ao final do primeiro bloco. Não sai daí que o bate-bola tá de primeira, viu? Fica aí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer
um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Estamos de volta com Câmara Esportiva e agora vamos falar sobre Série D, onde o América enfrenta o Belo Jardim, jogo em casa, promoção para o Dia das Mães. Né? A expectativa é de público cheio, casa cheia na Arena das Dunas. Eu quero saber a opinião de vocês. O América passa, vence essa partida? Meu caro Hugo, se o América não passar pelo Belo Jardim, ele vai passar por quem? Eu comentei o jogo pela 87, do América e o Belo Jardim. O América no primeiro tempo perdeu 5, como se diz no Rio Grande do Sul, 5 golos. 5 golos! Um atrás do outro, não é possível. E poderia ter perdido o jogo. E o que é pior, poderia ter perdido o jogo do segundo tempo. Lembrando que o América jogou com um homem a mais o segundo tempo inteiro, teve toda a condição de vencer a partida. Com algumas defecções, né? E acabou perdendo. E acabou empatando. Né, em 0-0. O que você acha, Max? Nós cobrimos o jogo, eu e o professor. O América, para mim, foi muito precavido contra um time fraco, certo? Um time que já tinha sido rebaixado no Campeonato Pernambucano, não venceu nenhuma partida em 2018, ou seja, nos tempos de hoje, onde o futebol, as informações elas chegam até sem você querer, o Ney da Mata ele tinha que ter conhecimento do Belo Jardim. Você ir com 3 zagueiros, você colocar um zagueiro na lateral esquerda, que foi o Jadson, certo? Aí você coloca... Cara, ele foi de um medo, de uma Ele fraqueza. foi um professor Pardal, deu uma de professor Pardal. Foi com medo do Belo Jardim. Não vou concordar, viu? Eu estou querendo fazer esse questionamento. Ele foi um professor Pardal ou não foi? No entanto, o América perde um gol com o Jadson Sapé, perde um gol onde o goleiro já estava no chão e o Flávio Carioca, que para mim é um cara que se esforça muito, mobilidade grande, mas perder um gol daquele é complicado. Numa Série D onde você joga em um campo que se joga os germes, porque o campo do Sesc, até então, eu joguei no SESI, no Sesc, quando eram os germes. O América, que ponto chegou o América, rapaz?
você ir jogar no campo do Sesc, com todo respeito ao Sesc, claro, mas aquele estádio não é um estádio de futebol. O estádio de Serra Rosado é melhor que aquele estádio. Então, vamos ver se no Arena das Dunas, o campo maior, onde o América já conhece, o América envolve aquele Belo Jardim e vence bem. Mas o Ricardo está discordando aí do professor Pardal. Ele não foi professor Pardal, então. Hugo, sofisma, você fez faculdade, sabe, é uma falsa teoria. Nugação é pior que o sofisma. É uma biteoria falsa. O que eu quero dizer é o seguinte, o campo ele tem razão, o campo é diminuto. Lateral ofensivo era escanteio. Se os telespectadores se observar, que não viram o jogo, todo lateral ofensivo era escanteio. Então você pode, Hugo, ali, você tem que ter uma colocação defensiva mais precavida, porque é dificílimo você defender num campo de dimensões pequenas. Por isso que ele colocou 3 zagueiros. Por não estar acostumado a jogar na arena, que são as dimensões máximas, foi para um campo pequeno, então ele tem que se readaptar. Isso aí, por isso que ele usou os 3 zagueiros. Mas que o time é deveras, eu não gosto de dizer isso, mas é deveras ruim, Agora na próxima partida aí, o América vai contar com o retorno do Hudson, do Judson, do Robson, do Cascata e do Gessimar. Você acredita que o América deve aí entrar com um meia mais de armação, 2 articuladores de repente, ou deve respeitar um pouco mais o Belo Jardim, como no primeiro jogo, com 3 zagueiros? Pelo amor de Deus, mais ofensivo, 2 meias ofensivos e 2 volantes, se for o caso. Porque o América, eu vou voltar a frisar, se não ganhar do Belo Jardim, que abandone então. Agora, Cascata volta, mas acredito que não como titular. O Hudson deve entrar como titular, porque assim, o jogador Rudney, que ele está usando na lateral, cara, até agora eu não vi ele mostrar nada. E é um jogador de meio, né? Tá manco, o América tá manco. O América tá manco, porque não tem lateral direito. Com a volta do Hudson. América, pelo amor de Deus, bote Cascata e Luiz Fernando, pelo amor de Deus. Né? Não bote Cascata. O Max não gosta. Não bote Cascata. Eu sei por quê. Ele sabe muito bem por quê que eu não gosto de Cascata. Eu já disse aqui que nos jogos grandes ele some. Então, assim... Hugo, eu conheço seu pai, joguei bola com seu pai, a gente jogou na seleção do curso de Educação Física. Treinador de futebol gosta de quê? De mulher bonita e jogador craque. Por quê? Porque é esse que dá o bicho, Hugo. Quanto mais craques, melhor. Com certeza, eu boto craque pra jogar. Eu não quero que ele case com a minha filha, não quero que ele seja possível, eu quero que ele jogue bola. E o extra-campo tanto faz. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Ele dá o bicho, né? Certo. Contra o Juazeirense não teve bicho. Contra o Confiança não teve bicho. Certo? Em 2016, na final, lá no Frasqueirão, não teve bicho. Contra o Potiguar de Mossoró, em 2013, não teve bicho. Eu estou abordando a potencialidade do jogador. Estou abordando a potencialidade do jogador. Mas não teve bicho. Ah, mas futebol é isso, meu velho. Ganha ou perde ou empata. Uma caixinha de surpresa. É coincidência ele sempre estar no jogo? É uma caixinha de surpresa. É coincidência? É uma caixinha de surpresa. Você abre a caixinha, ali dentro está escrito empate, vitória, derrota. É ou não é? Eu prefiro o jogador vencedor. E para mim, Cascata não é um jogador vencedor. Ele é um craque, ele joga muito. Mas eu, como treinador de futebol, eu preferi os vencedores. Agora nosso tempo está se esgotando, vamos aí os questionamentos finais. Ney da Mata vem variando bastante o esquema tático. A partida passada entrou com 3 zagueiros, ora joga no 4-4-2, no 4-5-1, ora joga com o Cascata, ora joga com o Luiz Fernando. Qual o melhor esquema tático e os 11 iniciais do América, primeiro com o Ricardo Batatinha? Hugo, tudo isso que você frisou com propriedade acontece em função do adversário. Se o adversário tiver a mesma capacidade sua, você tem que ser mais precavido. Agora, se o seu adversário for inferior tecnicamente, você não pode jogar para se defender. Você tem que jogar francamente, de forma ofensiva. E o América está numa série que ele não tem mais para onde cair. É tudo ou nada. É 0 ou 80. E perdendo o gol do jeito que está, né? Aí também é inadmissível. E aí, Max, concorda? Eu vou escalar meus 11. Vamos lá. Eu entraria com Daniel, porque tem uma reposição de bola melhor que o Fred. Você vê que o Fred, no jogo contra o Belo Jardim, algumas vezes ele vai sair com a bola e dar a bola para o adversário. Ele dá contra-ataque aos adversários. Na hora que você devolve a bola para o seu adversário, está dando contra-ataque. Daniel, Hudson que volta, Gullit
e o Jadson. 2 zagueiros. Eu colocaria o Danilo na lateral esquerda. No meio eu faria 3 volantes. Entraria com Gessimar. Eu voltaria o Robson. Não entraria com os 3. Esse bicho é retranqueiro. Não, retranqueiro não. Entrava com Robson, Rudinei e Gessimar. Certo? E entraria com o Luiz Fernando, para dar um. Entraria com Flávio Carioca e não entraria com Pardal. Entraria com o Leozinho. Quero agradecer a participação, Ricardo Fonseca, Ricardo Batatinha, Marcos Maciel, Rádio Satélite FM. Quero agradecer a vocês aí pela liberação, pela participação. Valeu, tenham uma boa tarde e vamos repetir sempre que puder aí essa moral, essa participação. Obrigado, Hugo. A oportunidade é demais importante para a gente que vive no rádio e no rádio ninguém nos vê. Aqui estão os telespectadores nos vendo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo, que eu tive o prazer de saber que é filho de um grande amigo meu. Soube da semana passada. Obrigado a Mara, né, onde ela estiver. E sempre que se fizer mistério, contem conosco. Só lembrando ao pessoal que amanhã Mara volta aqui, eu volto a posto de comentarista. E sempre que puder, eu vou chamar esses caras aqui que eles arrebentam também. Valeu! Beleza? Até amanhã, a gente volta, hein?